ilustrar essa folga a qual o Paulinho se referiu, eu ouvi de uma pessoa assim, ó, como é que vai ter treino se não tem técnico? Ou seja, mesmo não oficializada a demissão, quer dizer, no ambiente já se dá como fato consumado a saída do Vitor Pereira. Bom, os próximos passos. O Flamengo normalmente usa o técnico do Sub-20 como um eventual substituto, um interino, que é o Mário Jorge. Inclusive vem fazendo um bom trabalho na equipe Sub-20. O Flamengo lidera o grupo dele no Brasileirão da categoria. Então o Flamengo joga quinta-feira, né, pela Copa do Brasil, e no domingo estreia contra o Coritiba no Maracanã. Bom, plano A do Flamengo, Jorge Jesus. Esse é o plano A da diretoria do Flamengo, é o nome que o Flamengo vai buscar primeiro. É fácil de conseguir? Não, evidentemente que não. Vamos lá, o Jorge Jesus está no Fenerbahçe da Turquia, o Fenerbahçe ainda está vivo no Campeonato Turco, está 9 pontos atrás do grande rival, o Galatasaray, embora tenha um jogo a menos que será disputado hoje, nessa segunda-feira. Ganhando, ficará só a 6 pontos do Galatasaray, ainda tem 9 ou 10 rodadas para terminar o Campeonato Turco, ou seja, o campeonato por lá está aberto. O Fenerbahçe também está na semifinal da Copa da Turquia, que é o equivalente à nossa Copa do Brasil. O Fenerbahçe fez uma proposta de renovação para o Jorge Jesus. Ele teria que ter aceitado ou respondido até o começo de abril. Não o fez, indicando que não vai continuar no Fenerbahçe ou que não pretende continuar no Fenerbahçe. Mas o contrato dele vai até o fim de maio, 31 de maio. Ou seja, para ele sair livre, leve de lá e sem o Flamengo precisar pagar qualquer multa ou o próprio Jorge Jesus pagar qualquer multa, teria que esperar mais quase 2 meses, né? São 51 dias até o fim do contrato. Será que o Flamengo topa encarar boas rodadas do Brasileirão, boas rodadas de Libertadores, Copa do Brasil, com um interino esperando o Jorge Jesus? Será que o Jorge Jesus topa pagar a multa e interromper esse trabalho no clube turco, que pode render frutos? O Jorge Jesus tem 71% de aproveitamento no Fenerbahçe, perto do que o Vitor Pereira tem de aproveitamento aqui. É quase uma goleada, como foi a do Clássico ontem, né? Então, assim, não é uma negociação fácil. Eu acho até que essa primeira tentativa do Flamengo no Jorge Jesus, mesmo sabendo que é difícil ou quase impossível, o Flamengo talvez precise ter o não do Jorge Jesus, sabe? Para poder seguir adiante e escolher um outro técnico. Porque você imagina Rizek, Paulinho, Lino e Serginho. O Flamengo contrata o Eric para ser o técnico. Óbvio que a torcida vai falar assim, vem cá, e o Jorge Jesus, vocês não procuraram, não? Vocês não vão tentar o Jorge Jesus, é isso mesmo? O Jorge Jesus vai acabar o contrato e vocês contratam o Eric? Então, assim, até para a diretoria buscar um outro nome, ela precisa ter um não do Jorge Jesus, né? Não sei o que vocês acham, mas assim, acho que essa escolha de plano A no Jorge Jesus, ela é muito óbvia também por isso, por ser um ídolo da torcida, por ser talvez um dos maiores técnicos da história do clube, e para isso também, porque se você não tem um não do Jorge Jesus, qualquer outro técnico já chega aqui meio olhando, a torcida olhando meio de lado, né? Na verdade é o que tem acontecido desde a saída do Jorge Jesus. O que existe desde a saída do Jorge Jesus, e o Flamengo não parou de conquistar títulos desde a saída do Jorge Jesus, é bom deixar isso claro. O Flamengo ganhou mais uma Libertadores que o Jorge Jesus ganhou, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro. Aliás, o Flamengo ganhou sem ele e ele não ganhou sem o Flamengo, né, Paulinho? Exatamente. E agora, essa informação, misto de informação e observação que o Eric traz, é fundamental. A direção do Flamengo, concretizando a saída do Vitor Pereira, ela tem que esgotar todas as possibilidades de trazer o Jorge Jesus de volta. Esgotando essas possibilidades e não havendo um acordo, ela tem que ser transparente e dizer assim, olha, tentamos de tudo, ele não quis, ou não é possível, enfim, para ir terminar mas quem escolhe o técnico, então, é a torcida e não é nesse caso específico. Sérgio, desculpa, tá tudo errado. Não, mas você tem que ter uma convicção, não é porque a torcida vai cobrar que o Jorge Jesus seja a primeira ligação, que você tem que fazer isso. A torcida tem que ter, a diretoria tem que ter uma convicção, isso é mínimo. Se você for preso a um nome, por exemplo, o Vitor Pereira era um nome. Eu não queria hoje falar mais do Vitor Pereira que do Diniz. Acho que o dia do Diniz, o Vitor Pereira, tudo indica, é passado no futebol brasileiro. Tá ali o Braz. Olha aí. Vai sair sozinho? O VP? Ali o Braz. Política, né? Um detalhe que é bom contextualizar. Não queria perguntas, falou que respondeu uma só. Exatamente. E... Não, porque não vou decidir nada de cabeça quente. O que não chega a ser tão verdade, porque a decisão já está tomada antes. A diretoria do Flamengo já debatia o futuro do Vitor antes do jogo. Claro. Ninguém estava muito assim confiante. E outra coisa,
Também não me pega muito esse papo, né? O Flamengo tem um histórico com essa diretoria de mandar a gente embora tarde da noite, madrugada, o treinador vai dormir. Ele foi, né? Não, o treinador vai dormir, acorda com a nota oficial, 2h30 da manhã, 2h40 da manhã. E depois ainda tem que dar treino, né? O Paulo Souza foi assim, agora... O Paulo Souza passou pelo constrangimento de demitido, todo mundo sabia, e ele indo pra treino lá em Bragança, em Atibaia, foi constrangedor aquela imagem. Agora... É o Braz ou o Vitor Pereira o maior culpado? Os é dois. Quem contratou ou é quem contratou não operou? Quem contratou e quem não operou. Quem contratou, por quê? Porque sabia já. Aí mostra a questão da incompetência no sentido de análise de planejamento, William. De datas, de calendário. Se você tem um treinador que é totalmente diferente ao que você tinha no comando, que era o Dorival Júnior, você sabe que ele vai precisar de um tempo para adaptação, você sabe que ele vai precisar de um tempo para colocar o time... Né, para entender como é que funciona o time. De novo, uma coisa é você estudar, ver o time adversário, eu já sei o ponto fraco. Então eu vou jogar pelos lados, como ele sempre falou, um ponto mais físico. Quando você joga, quando você é o treinador, você é marcado, então você tem que criar situações para sair dessa marcação. E aí entra a questão do Vitor Pereira, que não soube. Em momento algum ele soube armar o time do Flamengo, em momento algum ele soube identificar as características do time do Flamengo. É inadmissível um treinador que vem a público depois de uma, acho que foi uma derrota, não sei se foi derrota, um jogo. Ah não, o nosso time não é físico. Pelo amor de Deus, você não viu o Flamengo nos últimos 4 anos? O Flamengo jamais foi time físico. O Flamengo sempre foi um time técnico, de fazer a bola jogar, correr de um lado para o outro. Aí você vem falar que o time é físico. Pelo amor de Deus, você não entende então as coisas. Você não está entendendo o lugar onde você se encontra. Isso ficou muito claro. O Vitor Pereira jamais entendeu que ele estava, o elenco que ele estava nas mãos. Jamais. Jamais. Então ele tem culpa. Quem contra... Cuidado, Zé. E aí, não, o Vitor Pereira tem... culpa no cartório. Isso, é só para acertar essa construção. Você sabe, não, por favor, é um clássico do F90. Especialista na matéria. Especialista aí. Entendeu? Agora, quem contratou também é responsável, William. O problema de quem contratou é que quem contratou não é só contratou e deu errado. Sabe por quê, ele fez uma escolha em cima de um trabalho que estava dando certo e ele fez outras escolhas que não deram certo. Quer ver, William? É um monte, não é assim agora. William, é o todo. Vamos pontualizar. Quanto tempo o Flamengo deu de férias para os seus jogadores? 40 dias, né? E já sabia, 2 meses, já sabia que não teria treinador no final do ano. Sim. Correto? Então, se você dá 2 meses de treino para os seus 2 meses de folga para os seus jogadores, por mais que eles façam preparação física fora, treino é bom para falar nisso. Não é a mesma coisa que você treinar em termos físico, tático, intensidade de jogo, não é a mesma coisa. Você pode estar bem muscularmente, fazendo musculação, um trabalhinho ali anaeróbico, né? Você fazendo uma movimentação e tal. Não tem problema nenhum. As férias foram a partir de quando? Desculpa, só para lembrar aqui. Lembra todo mundo? Assim que acaba o Brasileiro, que é início de novembro, Isso. o elenco é liberado. Tá. E aí voltaria na reta final de dezembro, início de janeiro, para fazer a adequação física, mas o trabalho do Vitor Pereira, por contrato, ele só começa em janeiro. Sim. Então, sem bola, ficou de final de início de novembro a início de janeiro. Que eu queria chegar. Entendeu? Aí, 2 meses. Aí o que acontece? Você precisa colocar montar um planejamento, e aí já mostra que você não sabe o que é planejamento. Porque eu duvido que o Braz, ou quem quer que seja que demitiu o Dorival, tenha conversado com o fisiologista, com o preparador físico, analisado a tabela do Campeonato Carioca, quantos jogos nós iríamos fazer até chegar o jogo contra o Mundial de Clubes. O Flamengo fez 6 jogos antes do Mundial de Clubes, 5 com times cariocas e 1 contra o Palmeiras. Qual foi o resultado contra o Palmeiras? 4-3. 4-3 Palmeiras. Como é que foi o Mundial lá? Caiu na semifinal. Sim. As questões físicas do Flamengo pesaram. O Flamengo no segundo tempo cai, morre, né? Taticamente, o que acontece? O Flamengo não sabe o que fazer. Palmeiras fisicamente, no começo da temporada ali, já passou por cima do Flamengo. O Flamengo não sabia o que fazia dentro de campo em todos os aspectos. Por quê? Porque o treinador tem uma linha de trabalho. Eu não sei se o Braz conversou com as pessoas do Corinthians. Como é que funciona o dia a dia dele aí? Não. O dia a dia dele é o seguinte, olha, ele trabalha, faz os exercícios, não é nem ele que dá o treino, quem dá o treino são os auxiliares, e ele chega 1 hora e meia antes do treino, reúne os times e fala assim, vocês vão jogar assim. Como é que isso vai acontecer? Fala pra mim. Como isso vai dar certo? Não tem como dar certo se você não cria primeiras referências para depois você começar a mudar o time. Se você não tem referência, acontece o que está acontecendo no Flamengo. Uma bagunça. É uma bagunça, ninguém sabe como é que joga, ninguém sabe como funciona. É o meio campo com Vidal e com Maia, depois é Vidal e Pulgar, depois é Gerson e Vidal, depois é Gerson e Thiago Maia.
No ataque é Cebolinha como ala esquerda, depois ele tem que ser atacante, é Pedro e Gabigol jogando como meia. Ele não sabe. Então, assim, quem fez o planejamento não sabia o treinador que estava contratando, porque ele contratou o treinador por 2 jogos, que foram os jogos da semifinal, pelo menos que a gente entende aqui, os jogos das finais da Copa do Brasil contra o Corinthians. Ele não, pelo amor de Deus, pega o telefone, vem cá, como é que é o homem aí do dia a dia? Como é que funciona, Como é que funciona no dia a dia? Como é que é o trabalho dele antes do jogo? Antes do jogo, ele prepara o time, como é que ele prepara o time? Qual é o estilo de jogo? Porque, de novo, você tem que entender o local onde você se encontra. O Vitor Pereira teria que se adaptar ao Flamengo, não o Flamengo se adaptar ao Vitor Pereira. Não estou dizendo que estou falando mentalidade, entender o lugar onde você se encontra. Eu estou aqui na ESPN, eu sei que a ESPN tem umas regras, tem uma tradição, tem uma maneira de ser. Eu não posso vir aqui e querer mudar tudo de uma hora para outra, que vai dar errado, que eu vou arrebentar com tudo. Então, peraí, vamos nos adaptar, eu vou me adaptar aqui, qual é o time, como é que funciona, pega as entrevistas, pega a entrevista do Jorge Jesus, conversa com o Jorge, como é que foi aqui o seu dia a dia, como é que funciona, sabe? E aí quem contratou o Vitor Pereira, no caso seria o Marcos Braz, em momento algum teve essa preocupação. Em momento algum teve essa preocupação, sabe por quê? Porque não é o Braz que vai pagar, é o Flamengo. Eu queria ver se fosse o Braz que tivesse que pagar a multa. O que ele iria fazer? Ele não ia demitir. Ele não ia demitir, simplesmente. Sim, então, mas assim é fácil. O Marcos Braz é o pior diretor de futebol de 2023. É o pior. Em 2019, ele ganhou na loteria, que ele foi lá, e alguns caras contra a decisão dele, ele apostou no Jesus e ele contratou uma série de jogadores, quase todos deram certo, viraram titulares, eram ídolos. Então, em 2019, ele foi mágico. Marcos Braz tirou o coelho da cartola, tirou mais um monte de coisa da cartola. Agora, ele é o pior diretor de futebol do Brasil, na temporada. Né? A gente fala, jogador tem fase boa, tem fase ruim, o técnico tem fase boa, tem fase ruim, o comentarista tem fase boa, tem fase ruim, o diretor também tem. Porque já viralizou, né? O Fluminense também cantou, né? Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar, né? Já todas as torcidas estão cantando, por quê? Porque ele falou isso. No momento de glória, lá de título, ele fez isso. E ali já começou uma soberba, uma derrocada, que foi a contratação do Vitor Pereira. Ele teve contato. Eu lembro quando logo que ele contratou, acertou, já estava acertado, não estava oficial, ele estava com o André Sanches. E o André Sanches, não, tá livre agora o Vitor Pereira, o Flamengo não tá fazendo coisa errada em pegar o Vitor Pereira. Só que assim, além da questão de se informar melhor sobre o trabalho do Vitor Pereira, naquele momento era um tiro no pé contratar o cara. O cara tava com uma forma de traíra, todo mundo odiando o cara, querendo, né, a caveira dele, e ele vai lá e com a maior cara de pau apresenta o cara, fala o cara e tal. Entendeu? Então, pra mim, o Marcos Braz é o grande responsável por esse momento terrível do Flamengo. De tantas competições, tantas desilusões, vexames, Al Hilal no Mundial, né? Del Valle. Del Valle, cara, Recopa, a diferença de investimento que tem o Del Valle pro Flamengo. O Fluminense, aliás, o Fluminense, mais uma vez, né? Ganhar a Fla-Flu é normal, né? Virou normal. Só que não foi normal ontem. Então, esse é o ponto. O Fluminense ganhou lá em... gente, uma supremacia. Eu não vou lembrar todos os anos, né? Porque foram várias vezes que o Fluminense foi campeão carioca em cima do Flamengo. Sim. Mas como essa daí, com essa humilhação, nunca aconteceu. Isso não é normal. Só um parênteses aqui, rapidinho, e você completa, por favor. Cara, sabe qual é a sensação que eu tive ontem do Flamengo e Fluminense? A sensação que eu tive era Mundial de Clubes. Tá parecendo o Fluminense falta redonda. A sensação que eu tive ontem... Mas a ideia do Fluminense era essa. A sensação que eu tive ontem foi assim... Acho que foi até pior. Né? O time europeu contra a equipe sul-americana. Eu acho que foi até pior. E olha que às vezes o Palmeiras deu trabalho lá, o Flamengo deu um trabalho pro Liverpool, tentou equiparar e tal. Foi um Barcelona e Santos ontem. Ontem parecia o Barcelona e Santos na final do Mundial. Só que tem uma coisa que é... Mas um atropelo assim, e gente, pelo amor de Deus. Mais ainda. O Flamengo tava com 2-0, William. Exato, exato. Pior. O Fluminense Samuel Xavier, Seu Martinelli. 2-0. 2. Não é que o Fluminense tava com 1-0, que é o placar, poxa, você fala um placar meio apertado, 1-0. 2. O que justifica... O Fluminense fez 4 e poderia ter feito mais se não tivesse parado. O que justifica um time que toma um gol e que ele ainda tomando o gol, ele tem a vantagem de ser campeão. Fala, posso até perder por um gol aqui. Ele toma um gol, ele desaba. O time já tá tomando uma pressão danada. Ele toma um gol. Mentalmente esse Flamengo ele vem muito abalado. Parece que não tem convicção de nada. Eu acho que tem uma outra ponta aí.
E aí abriu uma porteira, mas abriu uma porteira que não parecia um clássico, um jogo de dois times de que a demissão de Vitor Pereira é a notícia mais comentada atualmente no cenário brasileiro. O treinador não suportou a pressão após o mais recente vexame do Flamengo e saiu pela porta dos fundos, assim como aconteceu em sua passagem pelo Corinthians. Ele não conseguiu conquistar nenhum dos títulos disputados e é considerado por alguns como o pior técnico da história. Devido à saída de Vitor Pereira, a diretoria está ansiosa para preencher a vaga o mais rápido possível, visando a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Com isso, há uma série de nomes sendo considerados, incluindo treinadores estrangeiros e até mesmo um brasileiro. Apesar de haver vários nomes conhecidos, como Jorge Jesus, Sampaoli e Tite, por exemplo, o jornalista Heverton Guimarães trouxe uma notícia surpreendente nesta segunda-feira, 10. Segundo o comunicador, os dirigentes do Flamengo teriam feito contato com Eduardo Coude, que atualmente está vinculado ao Atlético Mineiro. É importante lembrar que a saída de Eduardo Coude do Atlético Minas Gerais é considerada muito provável, mesmo após a conquista do título do Campeonato Mineiro. Isso se deve aos problemas internos que foram expostos recentemente pelo técnico. Uma reunião com os dirigentes do clube deve ocorrer para definir o futuro do treinador, especialmente porque sua multa rescisória é muito alta em Belo Horizonte. Com 47 anos de idade, Eduardo Coude treinou o Atlético Mineiro em 17 jogos em 2023, obtendo 11 vitórias. Em sua carreira, além do time mineiro, ele já comandou outras 5 equipes: Internacional, Celta de Vigo, da Espanha, Racing e Rosário Central, da Argentina, e Tijuana, do México. Vale ressaltar que ainda não houve um anúncio oficial da saída de Vitor Pereira pelo Flamengo. O que vocês, torcedor, acham dessa possibilidade de Coude treinar o Mengão? Comente aí e até o próximo vídeo.